Oi, meus amores, namastê. Eu sou Lívia Buriti, sou parapsicóloga, terapeuta holística. Para quem já me conhece como professora de registros acásticos, né, que é a minha paixão. Mas ultimamente eu tenho sentido necessidade de trazer um material que seja anterior a registros acásticos, para que a gente já possa ir começando a expandir a nossa consciência de uma forma sem tanta mistificação, né? Porque essa é uma preocupação minha, né? Porque a gente vê muitas coisas na internet, a gente fica achando que a expansão da consciência é algo que não é. Pela literatura, a expansão da consciência é algo que só acontece de dentro para fora. Então, aqui eu trouxe para vocês um material para a gente ir expandindo esse entendimento do que é a espiritualidade, que é muito importante nesse momento. A gente olhar para dentro e a gente começar a expandir a nossa consciência. Então, eu resolvi fazer uma série de vídeos curtos explicando um pouco tanto a espiritualidade, que agora estamos numa era quântica, quanto os processos que eu venho estudando há tanto tempo de expansão da consciência, porque trabalhar com registros acásticos exige a expansão da nossa consciência a outras dimensões do nosso ser. Então, eu preparei aqui uma apresentaçãozinha para a gente, né? Sobre os 7 sinais que sua consciência está expandindo. Então vamos lá. Primeiro de tudo, salve a nossa egrégora, salve os nossos mestres que estão sempre conosco no trabalho espiritual. O primeiro sinal é maior percepção do presente. Você passa a valorizar o agora com menos ansiedade para o futuro e menos apego ao passado. O conceito de estado de presença tem raízes antigas na filosofia e na espiritualidade, mas ganhou força moderna com autores como Heidegger e Eckhart Tolle. Ele se refere à capacidade de estar plenamente consciente no momento presente, sem se perder em passado ou futuro. O que os mestres nos dizem é que nem o passado nem o futuro existem. O passado já passou e o futuro ele ainda não veio. Então, só o que temos é o momento do presente. Nas tradições antigas, no hinduísmo, práticas de meditação já buscavam a atenção plena, o dhyana, como caminho para a libertação, que é um moksha. No budismo, o estado de presença é central na prática da atenção plena, que hoje em dia nós chamamos de mindfulness. Na filosofia ocidental, filósofos como Heidegger falaram ser como abertura para o mundo, destacando o estado de presença como forma de autenticidade existencial. No espiritismo, a presença também aparece nas práticas mediúnicas, como sintonia vibratória entre encarnados e desencarnados, reforçando a ideia da atenção e conexão espiritual. Eckhart Tolle nos diz: o momento presente é o único lugar onde a vida pode ser encontrada. Para Eckhart Tolle, o ego vive no passado ou no futuro, mas a consciência desperta só existe no presente. O agora é visto como porta de entrada para a paz interior e para a experiência direta da vida. A prática da presença é um exercício contínuo de aceitação, gratidão e observação da mente. Segundo sinal de que você está expandindo a sua consciência. Sensibilidade energética. Aumento da percepção de ambientes, pessoas e vibrações. Prática, demonstrando como a energia das pessoas entra no nosso campo. Quando a gente expande a consciência, a gente começa a perceber essas vibrações do mundo externo, do outro, dos lugares, por exemplo, das pessoas. Então, tudo isso começa a influenciar na nossa vida, porque a gente está desperto para aquelas energias que antes normalmente a gente nem percebia. Então, a gente começa a perceber a energia sutil do ambiente, das pessoas.
Terceiro sinal de expansão da consciência: intuição fortalecida. Decisões passam a ser guiadas não só pela lógica, mas por uma consciência interna. É o que a gente chama também de sentir. Estamos num momento que é necessário sentir, e a nossa intuição, ela sempre nos mostra o caminho certo. Às vezes o ego quer e a intuição, ela sabe. A intuição é frequentemente descrita como uma forma de conhecimento imediato que não passa pelo raciocínio lógico, mas surge da percepção direta ou indireta em um sentir interior. Ela é estudada tanto pela psicologia quanto pela filosofia e a espiritualidade. Na psicologia, Carl Jung via a intuição como das funções da psique ligadas à percepção de possibilidades e padrões ocultos. Na filosofia, Platão e Descartes falavam da intuição como acesso direto a verdades universais. Na espiritualidade, muitas tradições a consideram como a voz da alma, ou a conexão com planos superiores. Características: a intuição pode ser imediata, que surge sem esforço consciente, sutil, muitas vezes aparece como uma sensação ou um insight, não linear, não segue etapas lógicas, mas conecta pontos de forma inesperada. Orientadora, ajuda em decisões, especialmente quando não há tempo para análise racional. Quarto sinal que a sua consciência está expandindo: empatia ampliada, maior compaixão e conexão com os outros, incluindo animais e a natureza. A empatia é a capacidade de sentir e compreender o outro, não apenas entender racionalmente o que ele vive, mas conectar-se emocionalmente com a sua experiência. É um dos pilares da consciência expandida e da convivência humana. Definição psicológica: habilidade de se colocar no lugar do outro, percebendo suas emoções e perspectivas. Dimensão espiritual: expressão do amor universal, se reconhece a unidade entre todos os seres. Tipos de empatia: cognitiva, entender o ponto de vista do outro racionalmente; emocional, sentir o que o outro sente conectando-se afetivamente; e compassiva, agir para ajudar, transformando o sentimento em ação. Ser empático é perceber o mundo do outro como ele o percebe. Carl Rogers. A empatia é o primeiro passo para a compaixão. Dalai Lama. A empatia é o amor em movimento. Joana de Ângeles. Quinto sinal de que sua consciência está expandindo: mudança de valores. Menos foco em bens materiais e mais em propósito, autenticidade e serviço. Quando a gente desperta a nossa consciência e começa a expandi-la, podem acontecer algumas coisas. O desconforto é muito natural. O desconforto interno dessa mudança de valores exige questionar convicções antigas, o que pode gerar insegurança e conflito emocional. Existência do ego. O ego tende a se apegar no que é conhecido, dificultando a abertura para novas perspectivas. Pressão social. Quando os nossos novos valores diferem do grupo, pode surgir medo de rejeição ou isolamento. E às vezes somos realmente rejeitados, excluídos desse grupo, né? Pode ser um grupo familiar, um grupo do trabalho, por exemplo, um grupo de amigos, né? Quando a gente muda a nossa visão interna, há conflito. Revisão dos relacionamentos. Mudanças internas podem alterar vínculos, pois nem todos acompanham o mesmo ritmo de evolução. Para nós estarmos despertando a nossa consciência, expandindo a nossa consciência, é porque anteriormente nós estávamos dormindo.
Nós estávamos seguindo o fluxo de forma inconsciente. A partir do momento que a gente começa a despertar, começam os conflitos externos. Cada um está no seu momento do processo. Então, a gente também não pode exigir que o outro expanda a sua consciência na mesma velocidade que nós. Incerteza sobre a identidade. Ao abandonar antigos valores, a pessoa pode se sentir sem chão, até consolidar a nova visão de si. Integração prática. Traduzir novos valores em atitudes concretas requer tempo e coerência. É o desafio da autenticidade. Conflito entre ideal e realidade. O mundo externo nem sempre reflete os novos princípios, exigindo paciência e resiliência. Então, seja em qual for a área da nossa vida que esse conflito se apresente, às vezes de uma forma intensa, como num casamento, por exemplo, não é momento de grandes mudanças, é um momento de se fortalecer, fortalecer a sua própria autenticidade nessa nova visão, nesse novo eu que surge, e ter paciência com quem ainda não está nesse processo. A resiliência é importante. Caminhos para superar: autoconhecimento, compreender o porquê da mudança, presença, viver o processo com consciência e sem pressa, empatia, aceitar que os outros estão em estados diferentes, coerência, alinhar pensamentos, emoção e ação. Muitas vezes essa expansão se reflete no exterior, na nossa área profissional. Alguns papéis e profissões que antes desempenhávamos sem grandes problemas, agora começa a ter uma outra dimensão. Então, a tendência é nós mudarmos a nossa vida externa através de novas ações. Mudar valores é como trocar o alicerce de uma casa, enquanto se vive nela. Exige coragem, paciência e fé no propósito. É um processo de expansão da consciência que transforma não só o indivíduo, mas também o ambiente em seu redor. Sabendo que estamos atravessando esse momento, que é um momento caótico, é um momento de mudanças profundas. Então, normalmente chamamos isso de atravessando desertos, né? Os desertos da alma. E é um caminho solitário. Sexto sinal que sua consciência está expandindo. Sincronicidades frequentes. Eventos aparentemente coincidentes começam a se alinhar de forma significativa. A sincronicidade é um conceito desenvolvido por Carl Jung. É a ideia de que certos acontecimentos não estão ligados por causa e efeito, mas por significado. São coincidências que parecem carregar uma mensagem ou revelar uma conexão entre o mundo interno, psique, e o externo, eventos. O que caracteriza a sincronicidade? Coincidência significativa. Dois ou mais eventos ocorrem juntos, sem explicação causal, mas com sentido profundo. A causalidade. Não há relação de causa e efeito, mas uma ordem oculta que conecta os fatos. Inconsciente coletivo. Jung via as sincronicidades como expressão de arquétipos que emergem do inconsciente coletivo. Processo de individuação. Esses eventos funcionam como sinais que guiam o indivíduo em sua jornada de autoconhecimento. Exemplos clássicos de sincronicidade. Ver horas iguais, 11:11, 12:12, 20:20. Tudo isso, para mim, pessoalmente, indica que eu estou alinhada ao universo. Isso é uma sincronicidade e é muito comum acontecer no caminho dos despertos. Uma pessoa sonha com um símbolo e no dia seguinte encontra esse mesmo elemento na vida real. Os símbolos são muito presentes e eles são a linguagem do Akasha.
Pensar em alguém e receber uma ligação dessa pessoa logo em seguida. Já aconteceu? Com certeza, vocês estão conectados a um campo invisível que está em sincronicidade. Encontrar livros, pessoas ou situações que respondem exatamente às questões internas que você via refletindo. Às vezes estamos procurando respostas e recebemos do universo essa resposta através de pessoas, através de acontecimentos, através dessas sincronicidades. A sincronicidade é um convite para perceber que a vida não é apenas uma sequência de causas e efeitos, mas também um tecido de significados que conecta mente e universo. Para a gente notar essas sincronicidades, a gente precisa estar vibrando no momento presente, no agora. A gente precisa estar vibrando em estado de presença. Carl Jung nos diz, abre aspas, as sincronicidades são expressões do processo de individuação, sinais de que a psique e o cosmos caminham juntos. A coincidência é a presença discreta de Deus. Joana de Ângeles. Joana de Ângeles é guia espiritual do médium brasileiro Divaldo Franco. É autora de dezenas de obras psicografadas que unem psicologia, filosofia e espiritualidade. Sétimo sinal que sua consciência está expandindo. Busca por conhecimento espiritual. Interesse crescente por filosofia, espiritualidade, meditação, práticas de autoconhecimento. A busca por conhecimento espiritual é uma jornada de expansão da consciência, um movimento interno que vai além da curiosidade intelectual e toca o sentido mais profundo da existência. O que é a busca espiritual? Autoconhecimento, compreender quem somos além das máscaras sociais e do ego. Conexão com o divino, perceber que há uma inteligência maior permeando tudo. Transformação interior, mudar padrões mentais e emocionais para viver com mais consciência. Serviço e compaixão, expressar o amor universal em atitudes concretas. Caminhos para o conhecimento espiritual. Filosófico, estudo dos textos sagrados e reflexão sobre o ser. Psicológico, meditação, terapia, autoinvestigação, integração interior. Místico, oração, contemplação, silêncio, união com o divino. E prático, ações altruístas e empatia, manifestação do amor. Desafios da jornada. Desapego a crenças antigas, abrir-se para novas verdades, silenciar a mente, aprender a ouvir a voz interior, equilíbrio entre razão e fé, unir lógica e intuição, persistência. O caminho é contínuo, não há chegada definitiva. É um caminho que começamos, mas que não tem fim. Buscar conhecimento espiritual é despertar para o que sempre esteve presente, a sabedoria que habita o silêncio, o amor e a consciência. É uma jornada de retorno ao essencial. A busca espiritual é o retorno ao centro, onde o saber se transforma em ser. A expansão da consciência não é um evento único, mas um processo gradual que se manifesta em diferentes áreas da nossa vida. Esses sinais mostram que você está conectando mais profundamente consigo mesmo, com os outros e com o universo. No final das contas, somos um. Expandir a nossa consciência não é fácil. Muitas vezes temos que enfrentar desafios. Para enfrentar esses desafios, precisamos nos conectar diretamente com a fonte, fortalecer o nosso trabalho espiritual conosco mesmo e acessar os registros negativos que ainda nos bloqueiam.
Se você deseja saber mais sobre esses assuntos, entre para a academia, são os nossos encontros semanais. Na academia, a gente estuda, pesquisa e experimenta vários temas ligados à espiritualidade. E se você quiser aprender registros acásticos, os links estão aqui embaixo. Namastê, gratidão, boa sorte na sua jornada.